Colocar mulheres em pedestal vai acabar com a sua vida. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com essa treta toda que tá rolando aí com o Arthur Doval, lá do canal Mamãe Falei, em relação ali às atitudes dele com as mulheres ucranianas, é isso. Só que esse tipo de coisa, em uma proporção bem menor, é claro, acontece várias vezes com praticamente todos os homens. Então hoje a gente vai conversar um pouco por que caras como eu e você, que estão tentando melhorar, que estão tentando se aprimorar, devemos parar de colocar as garotas no pedestal. Fala pessoal, eu sou o Léo Brito, basicamente um cara mediano, comum, tímido, pobre, beta, tentando me tornar um cara de sucesso. E só lembrando que para canais pequenos e no começo como o meu, o seu like, a sua inscrição fazem uma diferença absurda. E para quem tá no começo, fazer vídeos dá um trabalho absurdo, então se você puder ajudar, eu agradeço de coração. Então eu acho que já tá todo mundo por dentro do que aconteceu recentemente com o Arthur do canal Mamãe Falei, em relação àqueles áudios vazados, onde ele tava se referindo às mulheres ucranianas como garotas pobres e que por isso eram fáceis de se pegar. Ele estava praticamente maravilhado lá com as mulheres, com a beleza delas, né? Tanto que ele cita no áudio que elas eram deusas, que elas eram lindas, que elas eram maravilhosas. Inclusive, ele limparia elas com a língua, se é que vocês conseguem me entender. Primeiramente, como opinião pessoal, eu acho uma pena, eu gostava bastante do Arthur Doval, inclusive acompanhava ali alguns dos vídeos dele, mas deixando todo esse papo político, né, esse desenrolar para quem realmente entende, para quem já tem canais que falam sobre isso, vou focar aqui no tema do meu canal, que é o nosso desenvolvimento, mas eu queria dar um foco a justamente esse tipo de comportamento, de tratar as mulheres como deusas, como seres tão lindos, tão maravilhosos, né, que a gente fica deslumbrado, sabe? De ter essa coisa de deslumbramento pela mulher. É justamente esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento que faz com que caras como a gente, que estão ali em desenvolvimento, que estão aprendendo a como ser um homem de verdade, tenham dificuldade em se relacionar com o sexo oposto. É lógico que é um desrespeito bem grande com as mulheres que estão passando ali uma situação muito difícil lá no país naquele momento, mas agora pode puxar aí na tua memória aquela guria da escola, aquela guria do trabalho, aquela guria da tua infância que você gostava, que você achava linda, que você adorava, que você imaginava você namorando com ela, pedindo namoro, saindo abraçadinho, fazendo outras coisinhas. Aquela menina que você mandava mensagenzinha no celular, perguntando como é que estava sendo o dia dela, aquela menina que você queria mostrar que você era um cara presente, aquela menina que você gostava de dar um presentinho de vez em quando, que lembrava do aniversário, que gostava de fazer algumas piadinhas para mostrar que você é um cara engraçado, para fazer ela dar risada. Lógico, você sempre tentando mostrar para ela que você era um carinha legal, né, que vocês poderiam ficar juntos, que vocês se davam bem. Enquanto você estava aí fazendo essas betagens todas, ela foi na festa, na balada, chegou o cara descolado, corpo bacana, cabelo legal, cabelo bacana ali, transmitindo imponência, o cara com lábia, o cara cheio de amigos, se divertindo na balada, chegou nela, pá, pegou. No dia seguinte, ela já mandando mensagem para as amigas ali, falando do cara bonitão, do cara legal que ela conheceu na balada. Nossa, amigas, olha como ele é. Enquanto ela ia respondendo você ali, suas mensagens de 10 linhas ali, ela ia respondendo você com tá, kkk, sim, não. Qual que é a diferença desse cara que naquele dia já tá planejando onde é que é o próximo lugar que ele vai levar a guria da tua vida, que ele conheceu numa noite ali e a menina já tá mandando mensagem pra ele, já tá louca para sair e se divertir com ele. Qual que é a diferença desse cara pra você? É que esse cara não trata mais as mulheres, nem essa menina aí, como uma deusa maravilhosa, perfeita, que ele precisa conquistar como um prêmio. Ele não vê essa menina com esse olhar romantizado dos filmes que eles ficam empurrando na nossa cabeça, que empurraram na nossa cabeça na nossa infância. O pegador lá, ele simplesmente tratou a menina e trata as mulheres como seres humanos tão normais quanto a gente. Nem mais, nem menos importante. Sim, ele reconhece a beleza feminina, ele reconhece a beleza delas. É lógico que elas são muito bonitas. Você conversar com teus amigos que, pô, cara, eu conheci uma menina, nossa, ela é uma deusa pra mim, cara.
Eu acho ela uma deusa de tão bonita. Cara, você elogiar as mulheres dessa maneira é uma coisa. O problema é você colocar isso como uma verdade absoluta. Você entende que tem uma diferença entre a gente conversar aqui entre nós, falar, nossa, que garota linda, que garota maravilhosa, nossa, parece uma deusa, do que você realmente tratar essas garotas como uma deusa. Então, porque você acha ela tão bonita quanto uma deusa, ela simplesmente virou uma deusa, você vai atender a todos os pedidos dessa garota, ela é superior a você, então é superior às outras pessoas, porque ela é a sua deusa maravilhosa. Inclusive, eu acho até que o Arthur tava nessa pira de conversar com os amigos dele desse jeito, igual a gente normalmente costuma conversar entre a gente. É normal pra gente comentar com os outros amigos ali que, pô, cara, acha ela linda, acha ela bacana, acha ela gostosa. Só que o cara realmente extrapolou e não levou em consideração que aquelas mulheres ali estavam passando por essa dificuldade toda ali naquele momento. Já inadequado por ser um representante público, muito mais inadequado no momento que estava acontecendo aquilo ali e com aquelas mulheres em específico. Então você começar a agir dessa forma, a agir como se você realmente fosse um súdito daquela mulher que é maravilhosa, então você fica deslumbrado, você começa a direcionar todos os seus pensamentos em como fazer para agradar. Enquanto você está do lado dela, você fica direcionando seus pensamentos em eu vou fazer isso porque ela vai gostar que eu faça isso. Eu não vou fazer isso aqui porque, o que ela vai pensar? É esse tipo de coisa que nós homens temos que parar de fazer. E é difícil, eu sei, principalmente para caras como nós. Eu fazia isso bastante, ainda faço, mas a gente tem que ir tentando diminuir esse tipo de comportamento. Até mesmo homens que já são mais alfas, caras que já são bem-sucedidos, caras que já são sedutores, pegadores mesmo, dependendo da mulher que entra na vida deles, os caras realmente começam a entrar nessa linha de novo, de tratar aquela mulher ali em específico como uma verdadeira deusa. Tem que tomar cuidado porque as mulheres são peritas nisso, em fazer com que a gente queira tratar elas como as nossas deusas. Agora lembrando, pessoal, tô falando tudo isso aqui para caras como a gente, tá? Que ainda não tem ali um relacionamento sério, a gente não tá casado, a gente não tá namorando, porque a partir do momento que a gente tá casado, aí sim eu acredito que a gente deva tratar a nossa mulher como uma verdadeira deusa. Porém, ao mesmo tempo que ela está casada com a gente, a nossa mulher também deve nos tratar como Deus delas. Mas isso não vem ao caso, nós estamos falando aqui agora para caras como a gente que ainda vão descobrir quem são ali as garotas com quem a gente vai se relacionar verdadeiramente. Então, qual que é o segredo? Isso aqui quem está falando é eu, um beta, tímido, né, que ainda está aprendendo muita coisa. A mulher, as garotas, o sucesso com elas vai ser uma consequência das atitudes que você está tendo com você. Não adianta você estudar tanto em quais palavras dizer para uma mulher, como falar certa coisa para uma mulher. Se você vai fazer tudo isso estando gordo, com uma aparência ali que não te agrada, com a tua autoestima baixa, se você não tem confiança em si mesmo, se você não sabe lidar com pressão, você pratica todas as suas palavrinhas, suas frases de efeito para falar na menina, de repente chega um cara ali enorme, todo musculoso, chega do lado dela, fala uma coisa no ouvido dela, ela dá uma risadinha para ele. E aí, você faz o quê? Então não vai adiantar nada se você tá ali sem se cuidar, sem saber se vestir bem, sem ter um hobby legal para mostrar para ela, sem ter histórias que você viveu ali nos outros dias, na semana passada, no mês passado, uma coisa legal que você fez para você poder contar para ela também notar que você é um cara interessante. A mulher não vai querer fazer parte da sua vida se você não vive. Então, para terminar, eu diria assim, 80% do foco na gente, 20% no foco das mulheres. Pronto, fechou. Aquela regra do 20-80. Porque, é claro, é importante sim você se preocupar em o que você vai falar com a garota, como você vai agir, saber quando você tem que estar presente com ela, quando você tem que estar ausente, isso é muito importante também. Só que enquanto a gente ainda é cara que não se aprimorou, o foco tem que ser na gente, amigo. Faz uma coisa meio esquisita. Olha pra você no espelho e pensa, se você fosse uma garota, você ia ficar com esse cara que você tá olhando? Só lembrando, para quem quiser trocar uma ideia aí sobre esses assuntos todos, sobre essa nossa trajetória para se tornar caras melhores, eu criei aí um Instagram, pode me adicionar, não tem nada lá por enquanto, tá? Não estranhe, mas se você mandar uma mensagem lá para mim, eu já vou poder responder ali mais pessoalmente também. Pode comentar também aqui no canal, qualquer dúvida, sugestão,
quando você estiver pensando em colocar a garota ali no pedestal, lembre-se o que aconteceu com Mamãe Falei. Valeu, galera, até mais!